Olá, amigas, tudo bem? Bem-vindas aí a mais um dia, né? Mais um dia das nossas lives, que a gente vai, então, né? O nosso último dia dessa semana de lives, que foi muito bom. Eu não sei se vocês gostaram, eu espero que vocês estejam gostando, né? Eu recebi muitos feedbacks, né? Muitas curas foram sendo realizadas e o que eu fui realmente vendo é que não eram somente para as mulheres que estão gestantes, né? E ainda bem que outras mulheres viram isso, né? Que não realmente não eram só para as gestantes, mas eram para aquelas que buscam novos partos, aquelas que já são mães, né? E buscam novos partos, ou aquelas que ainda estão à espera dos seus filhos, ou ainda mais, né? Aquelas mulheres que são vocacionadas ao matrimônio. Então, essas lives elas não são apenas para as gestantes, né? Mas para todas as mulheres. E aquelas que são vocacionadas ao matrimônio, que um dia serão mães, né? Porque eu sempre digo que quanto antes a gente começar a se preparar, melhor. Tem um livro, né? Que eu vou falar hoje sobre as indicações de livro, né? Eu já vou começar aqui partilhando sobre este livro. E este livro, o autor diz, né, que é o livro A Maternidade Cristã, que é do padre Humberto, acho, não vou lembrar agora, mas esse padre, ele vai dizer que se a gente quiser ter bons filhos, né, a gente precisa... Hoje eu tenho um companheirinho aqui, gente, na live, tá? Né? Só não ter que abaixar, filho. Então, se a gente, né, quiser realmente que as crianças sejam melhores, né? Então a gente tem que começar 20 anos antes, né? E esses 20 anos antes é com a preparação dessas mães. Então nós precisamos começar a nos preparar o quanto antes, isso que é o importante, né? Começarmos a nos preparar o quanto antes para o nosso parto, tá bom? Bom, e aí eu quero deixar, eu não sei se vocês perceberam, mas nesses últimos dias, né, nessas lives, eu não tenho falado, e aqui no meu Instagram eu falo muito pouco, não só nessas lives, mas aqui no meu Instagram como um todo, eu falo muito pouco sobre o fisiológico do parto, né, dessa preparação que as mulheres aí precisam para o parto, né? E quando é sobre o aspecto da fisiologia, eu falo muito pouco mesmo. Eu não sei se vocês perceberam isso. E assim, é de forma proposital que isso acontece. Por quê? Por que, Thaís, que você fala tão pouco do fisiológico, né? É preciso falar? Sim, é preciso falar. Mas eu vejo que esse é um tema já que muitas mulheres falam, muitas doulas cristãs também falam sobre o fisiológico. E esse é um aspecto que, né, aquilo que é o natural, aquilo que é a criação de Deus. Então, o nosso corpo, ele já está preparado, o nosso corpo já tem tudo aquilo que é preciso, né, para viver o parto. Então, os aspectos fisiológicos, eu não me atenho muito a isso, tá? Então, porque se for para ser mais do mesmo, né, eu não estaria aqui falando. E aí, se vocês forem perceber, eu não sei se vocês perceberam, né, mas nestes dias aqui, né, nessa semana, eu falei muito do lado emocional, lado psicológico, né, principalmente do emocional da mãe. Né? Então, a gente trabalhou ali os aspectos do familiar, né? Aquilo que nós mulheres trazemos das gerações anteriores. Aí depois nós trabalhamos o nosso parto, para aquelas mulheres que já tiveram algum parto, né? Como ressignificar e tudo mais. E aí, não pode fazer barulho, tá bom? Com a bexiga. E aí depois nós trabalhamos, né, quanto o parto, o emocional de quanto o parto está na cabeça e que o parto é entrega. E por fim, hoje, então, nós vamos falar sobre a indicação de livros, né? E um aspecto aí que eu quero tratar com vocês também é sobre o espiritual, né? A gente tem falado bastante sobre isso nas últimas semanas, então, sobre o espiritual, tá bom? Mas isso a gente vai falar ali mais pra frente. No final dessa live, eu vou trazer esse pilar da espiritualidade para que vocês possam entender. E aí, sobre os livros, a indicação de livros, eu vou ler aqui para vocês uma pequena listinha que eu fiz, né? Sobre essas indicações de livro.
E aí eu vou querer dizer para vocês que estes primeiros livros eu coloquei eles numa ordem de o menos prioritário para o mais prioritário. Então, essa vai ser a nossa sequência aqui, tá? Conforme eu for falando eles, vocês vão vendo que esse é menos prioridade do que os últimos que eu vou falar. Os últimos serão os mais essenciais, vamos dizer assim, tá bom? Bom, então o primeiro livro que eu queria indicar aqui para vocês e que vocês, né, aquelas mulheres que já estão em busca de um parto normal, um parto natural, elas já devem ter ouvido falar em Mundo Afora, né? Já devem ter ouvido falar Mundo Afora, que o Parto Sem Dor, né, do Pierre Velay. Então, se você já deve ter ouvido falar esse livro, né? Eu não vou não vou explicar o que é cada um dos livros, né? Eu só vou indicar realmente esses livros e vocês vão entender por que eu só vou indicá-los, tá? Então, primeiro, Parto Sem Dor. Depois, O Parto Ativo, da Janete Balascas. Quer escrever lá, filho? Lá no quarto com o papai? Gil, quer trazer a Tereza para ela mamar? Pode trazer. Então, vamos lá. Vida de mãe é assim que a gente vai fazendo as nossas atividades, né? Eu espero que vocês entendam. Bom, então, o Parto Ativo, da Janete Balascas. Aí, da Gayle Tully, né? Ela é aí uma parteira. Ela tem vários livros, né? Um deles é o Belly Mapping, que eu até quis trazer aqui para vocês, explicar um pouquinho sobre ele, que ele nos faz entender e conhecer a posição que o bebê está dentro do nosso ventre. Isso é extremamente importante nós sabermos. E por quê? Aqui eu quero parar um pouquinho para poder explicar para vocês. Eu já disse aqui várias vezes, eu vou repetir hoje, né? Aqui no meu Instagram tem alguns destaques falando sobre isso, que é muito importante que a mãe faça essa conexão com o bebê ainda no ventre, né? Então, é muito importante que todas nós, né, façamos essa conexão com os nossos filhos no ventre. E isso... Que susto que eu levei! Ai, Jesus! Ai, gente, e eu comigo nessas coisas que vão acontecendo na live. Ai, esse que é o ao vivo, né? Esse que é a melhor parte do ao vivo. Essas coisas que acontecem. O balão que estourou. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Só deixa eu colocar a Tereza pra mamãe aqui. Então, gente, né, nós temos que fazer essa conexão. Gente, são 9 meses, né? Deus não faria errado ao nos dar 9 meses de gestação, né? Ele poderia gerar o nosso filho, nosso ventre, poderia ter criado lá e feito, né, um dia e pronto, nasceu, né? Mas Deus quis significativamente colocar, né, esses 9 meses de espera. E não é à toa. Esses 9 meses de espera que Deus quis nos presentear, que Deus quis nos dar, né, nos fazer, foi realmente para que nós nos preparássemos para esse grande momento, né, do parto. Filho, pega outro livro. Gente, só um pouquinho, só para eu controlar essa criança aqui. Top. Vai lá, desenhar. Então, né, Deus quis nos dar significativamente estes 9 meses de espera para os nossos filhos, para que nós possamos gerar, né? E não adianta, e aqui eu quero falar sobre aquela frase que eu escuto muito, né? Meu parto, seja o que Deus quiser. Tá nas mãos de Deus, vai ser aquilo que Deus quiser. Gente, eu já disse isso outro dia, eu volto a repetir. Né? Deus, o nosso parto é como Deus criou. E como Deus criou? O parto natural, é isso que Deus criou, né? E para isso nós precisamos hoje sim nos preparar, porque infelizmente nós estamos muito longe daquilo que é a criação de Deus, né? Pelos nossos pecados, né? Nós vamos nos afastando daquilo que é a criação de Deus. Então nós precisamos nos preparar para este momento do parto, né? E este preparo, ele vai muito além desses livros que eu disse aqui, né? Thaís, eu tenho que ler O Parto Sem Dor. Thaís, eu tenho que ler O Parto Ativo. Amiga,
né? Na verdade, nós não precisamos ler estes livros. Já pensou as nossas avós, né? Eu tenho uma das minhas avós que é analfabeta. Então, e ela teve parto normal. Então, ela não leu o parto ativo, ela não leu o parto sem dor. E como ela conseguiu ter o parto normal dela? Não é? Né? Então, aquelas mulheres, né? Como Eva, ela não tinha nenhum livro para ler. Se nós formos pegar, né? Ela não tinha nenhum livro para ela ler. Então, como que ela ia conseguir ter este parto sem dor, ter este parto ativo? Porque ela estava muito próxima de Deus. E esta é a chave, é a nossa chave. E a gente fica, nós mulheres, né, ficamos procurando em tantos lugares, tantas respostas. Então, qual livro que eu tenho que ler? Indica livro. Eu escuto muito isso. Muitas me pedem, gente, a melhor indicação de livro que eu posso dar aqui para vocês, né? É esses, né? Aqui eu tenho outros livros antes de falar sobre esse. Ainda tenho outros livros que eu poderia te indicar, como As Três Chamas do Lar, O Amor que Dá a Vida, A Mãe Sacerdotal, A Maternidade Cristã, A Mãe, do Cardeal Mainzé Zenck, O Privilégio de Ser Mulher, De Volta ao Lar, A Mulher Forte, Maria, Mãe Educadora, Três para Casar. Então, estes livros que são ainda mais importantes do que os primeiros que eu falei. Por quê? Porque esses livros são uma reflexão do que é o nosso essencial, do que é o nosso ser mulher. E é aí que nós precisamos ir. Nós precisamos ir de encontro com aquilo que é a nossa essência, de encontro com aquilo que nós somos, né? Da onde que Deus nos criou, para que Deus nos criou. Vocês conseguem me entender? Então, nós precisamos ir muito além do que é isso que é o superficial. Se eu for ler, que atividade que eu preciso fazer, o parto ativo que me mostra as atividades, o parto sem dor. Gente, isso é importante? Sim, isso é importante, né? Mas nós precisamos ir muito mais além, muito mais no nosso interior, muito mais ao fundo de nós. E estes livros que eu disse agora, eles nos levam para isso. Eles nos levam para essa vida interior que nós precisamos ter. E aí, né, além dessas indicações de livros, eu queria dar uma indicação de livro aqui para vocês também, nessa noite, né? Um livro que Michel Odent. E se vocês não sabem quem é Michel Odent, ele é um dos principais, né, nomes do parto humanizado, né? Vamos dizer que ele que é quase que o criador, não, o criador é Deus, mas, né, do parto humanizado, que aí muitas pessoas estão dizendo, vamos se dizer, né, que agora está em alta, que tomou fama, né? Mas o parto humanizado, como eu já disse esses dias, né, por aqui no meu Instagram, o parto humanizado nada mais é do que o parto natural, do que o parto como criação de Deus, como deveria ser, né? O parto como deveria ser. E aí, Michel Odent, então, ele que é aí o pai, né, da medicina, vamos se dizer aí em relação a isso, ele vai dizer que se nós quisermos ler e se quisermos alguma indicação de livro, o livro que ele indicaria é a Bíblia. E aqui eu quero me ater um pouquinho com você, né, que está assistindo este vídeo. A Bíblia é o principal livro que nós devemos ler. E eu vou dizer isso por experiência própria, né? No parto da Teresa, eu também, né? No parto do Antônio e do Maximiliano, li Parto Sem Dor, li Parto Ativo, li esses outros livros. Já li, né, alguns desses livros que eu indiquei aqui, né? Que nos leva à nossa vida interior. Mas nenhum deles fez tanto sentido quanto a Bíblia, quando eu li em preparação ao meu parto, agora durante a gestação da Teresa. Vejam só, né? Eu estava ali nas últimas semanas, principalmente. E aqui eu quero partilhar com você essa experiência que eu fiz, né? Eu fui lendo as passagens bíblicas, né? Algumas delas, eu até falei isso lá no meu relato de parto. Eu lia algumas das passagens bíblicas e eu refletia trazendo para o meu parto, né? E Deus foi me dando ali alguns entendimentos de como eu poderia viver cada uma daquelas coisas no meu parto. Vejam só. Então,
A Bíblia é o principal livro que eu quero hoje deixar aqui para você ler, né? E não só nas últimas semanas, mas durante toda a sua gestação, né? Leia alguns trechos bíblicos e aplique isso durante a sua gestação e também para o seu parto. Faça uma experiência de pegar aqueles trechos que falam sobre o parto em específico, para que você possa ler e refletir aquilo que Deus quis dizer ali, né? O que Deus quer dizer sobre o parto e sobre a dor do parto. Então, esse é o principal livro, assim, né, que eu queria indicar para vocês poderem realmente ler durante a gestação, para se prepararem para este momento, para este evento, né? E também no pós-parto. Como é importante a gente ler a Bíblia, né? Como Deus vai nos falando também no pós-parto. E aí, então, queria deixar, né, essa principal indicação de livro, que é a Bíblia. Né? Então, queria deixar esse livro muito especial, que todas nós mulheres, né, devemos ler, porque é ele que vai nos levando a sermos mulheres de vida interior. E por fim, para finalizar, eu queria dizer aqui para vocês, né, sobre o principal livro que eu aprendi com a Rose, né? Que ela, no curso de doula cristã, nos ensinou. Ela disse, se tiver algum livro que vocês têm que mostrar, e quando eu fiz o curso, né, agora pela segunda vez, eu estava na minha terceira gestação da Tereza, né? E aí ela disse assim, se vocês tiverem que indicar algum livro para a gestante de vocês, diga para ela ler o livro do eu. E aí agora eu quero que você pare, eu vou repetir essa frase e você pense. O principal livro que nós, enquanto gestantes, né, e antes mesmo da gestação, temos que ler é o livro do eu. Quando eu estava grávida e ela disse isso, aquilo foi na minha alma. E eu vou dizer para vocês que doeu. Doeu ouvir isso. Doeu. Porque eu achei assim, né? Quando ela disse, qual livro que vocês vão dizer para a gestante de vocês, que vocês vão indicar para a gestante de vocês? Eu falei, ela vai falar o parto ativo, ela vai falar o parto sem dor, né? E, enfim, todos esses livros, né? Mas aí ela disse a Bíblia, né? Ela também nos indicou a Bíblia. E principalmente o livro do eu. E aquilo doeu. Por quê? Porque eu sabia que ali, quando eu fosse ler, eu que estava gestante, que eu fosse ler o livro do eu, aquilo ia doer, né? Porque quando eu vou ler o livro do eu vou o quê? Interiorizar. E eu vou ter que olhar para dentro de mim e olhar para dentro da minha alma. E olhar para dentro da nossa alma dói. Porque quando a gente olha, isso eu fiz essa reflexão agora, durante toda essa semana, lá no grupo Esposa e Mãe Feliz, o grupo da Cássia, né? E eu que fiz a reflexão dessa semana, e eu dizia, né, para nós olharmos para o eu, né? Olharmos para o eu. E, gente, como isso dói, porque nós vamos de encontro com as nossas misérias, nós vamos de encontro com as nossas dores, é isso que nós vamos encontrar dentro de nós, né? As nossas dores, as nossas misérias. Então, nós não, na verdade, quando nós vamos, né, olhar, e a gente não quer olhar para dentro de nós, na verdade, nós queremos ficar fora de nós. Eu digo para o meu marido, né, eu sou muito Marta, né? O que Jesus diz? Marta, Marta, Maria, ficaste com a melhor parte. E eu sou Marta. Eu não sei você, né? Se você se identifica com Marta ou Maria. Mas, infelizmente, eu, Thaís, me identifico muito com Marta. Eu quero estar sempre fora de mim, eu quero estar sempre ajudando os outros, eu quero estar sempre fazendo para os outros e fazendo. E eu não gosto, essa é a verdade. Eu não gosto de olhar para dentro de mim. Eu não gosto de ser como Maria, de estar ali, ajoelhada aos pés de Jesus, né? Para ouvir aquilo que Jesus tem a me dizer. E aí a gente vai de encontro, né? Como que Jesus vai nos dizer através da Bíblia. E nós não queremos estar aos pés de Jesus como Maria estava. E nós não queremos parar a nossa vida, nós não queremos parar a nossa agitação e olhar para dentro de nós. Porque é difícil, porque dói realmente. Mas, minhas amigas, se tem uma coisa que eu preciso que todas vocês entendam, é que não adianta, enquanto nós
gestando, ficarmos olhando para fora de nós, nós não vamos encontrar nada. E nós vamos acabar que ficando como que uma barata tonta, procurando, e nós não vamos encontrar nada. E nós vamos encontrar, sabe o quê? Decepção depois. Sabe por quê? Porque aí nós vamos procurar os relatos de parto da fulana, da ciclana, da beltrana, e daí nós vamos mentalizar que é aquilo que nós vamos viver. Nós vamos criar um sonho na nossa cabeça que não é o sonho de Deus. Nós vamos ficar fora de nós. Nós vamos ficar muito fora de nós, né? E não é isso. E quanto mais fora de nós estivermos, mais desconectadas com a nossa essência, com o nosso interior nós estaremos. Nós vamos estar desconectadas. E aí, quando chegar a hora do nosso parto, nós vamos estar fora. E ali nós não vamos conseguir viver aquilo que é plenitude de Deus. Nós não vamos conseguir não seremos mulheres de vida de oração. É isso que nós precisamos ter, querer ter. Sermos mulheres de vida interior. Eu não sei se você entendeu durante esses dias tudo isso que nós falamos por aqui, né? Nós falamos muito sobre emocional, mas o que eu tentei tratar aqui com vocês, né? E com todas as minhas limitações, o que eu tentei passar para vocês é esse diferencial, né? Que é o espiritual, que é o que nós precisamos ir de encontro conosco mesmo, de encontro com as nossas emoções e de encontro com Deus. Porque se nós estivermos fora de nós, nada nós vamos encontrar, mas somente aquilo estarmos dentro de nós. É só aí que nós vamos encontrar as respostas verdadeiras para poder nos conectar conosco e com Deus. E somente aí, quando eu estou como Maria, aos pés de Jesus. Tadinha da princesa, gente. Ela não tá bem. Gil, você consegue vir pegar ela agora? Somente quando nós estamos ali como Maria, aos pés de Jesus, é que nós verdadeiramente vamos conseguir nos conectar com aquilo que nós precisamos, né? Que nós precisamos realmente então ser essas mulheres de vida interior. Somente assim. Somente assim que nós vamos conseguir viver a plenitude daquele parto como Deus criou. Eu digo isso porque eu realmente busquei fazer, ainda que com todas as minhas limitações, eu busquei fazer isso nessa minha terceira gestação, então eu digo com propriedade. Eu busquei, né, ler realmente a Bíblia. E isso fez toda a diferença, eu creio, para que eu tivesse o parto que eu tive. Que, como eu disse, eu não sei nem explicar, né, o que foi o parto da Teresa. Foi realmente uma experiência espiritual. E eu creio que eu só pude fazer essa experiência espiritual porque Deus me permitiu, porque realmente eu estava ali, ligada, conectada com Deus. E realmente eu estava toda entregue e abandonada em Deus, né? Então foi somente por assim, né? Procurando ter essa vida interior, né? Muitas mulheres falam assim: Thaís, eu estou sentindo desconforto, eu já estou sentindo contrações, mas não tenho dor. O que é isso? Isso são os pródromos. E o que são os pródromos? Os pródromos são os momentos que Deus fala assim no nosso ouvido, e é isso que nós precisamos entender. Deus fala assim no nosso ouvido: se prepare, porque a sua hora está chegando. E aí as mulheres ficam ansiosas, a ansiedade toma conta de nós, né? Porque nós temos isso em nós. Então a ansiedade toma conta de nós deixamos e nós ficamos, ai, vai nascer, é pródromos e vai nascer, e quando que vai ser? Ai, eu não aguento mais, eu já tô aflita e não nasce. Nossa, mais um dia e esse, né? E eu já tô na fase latente. Às vezes, né, a mulher fez lá exame de toque, ela já sabe que tá na fase latente. E ela tá ali com 3, 4 de dilatação em fase latente. E, nossa, é amanhã. Não, mas já passou amanhã. E 3 dias, 5 dias e não nasce essa criança. E a mulher fica irritada, quase que irritada porque não nasce. Irmã, veja que toque carinhoso de Deus.
que nos deu esses pródromos, que nos deu essas contrações de treinamento para o parto. Vamos aproveitar estes 9 meses de gestação, estas contrações de treinamento, para nós já ir reconhecendo dentro de nós, no nosso corpo, aquilo que Deus vai falando. Está próximo, se prepare. Então, quando você começar realmente a sentir esses pródromos, começar a sentir que está perto, que é Deus falando, então comece a ouvir cada pródromo que você sentir ali, aquela contração de treinamento. Você sente a contração, às vezes tem dor, às vezes não tem dor. Escute Deus falando assim no teu ouvido, né? Deus falando, está perto, se prepare, seja uma mulher de vida interior. Então, quando chegar essas últimas semanas, que são semanas cansativas, eu sei, eu passei por isso, né? Passei por isso 3 vezes. Então, são semanas cansativas. Vai se entregando em Deus, vai se abandonando mais em Deus. Você tá vendo que tá chegando a hora, né? Já tá ali com 35, 37 semanas, então a tua hora está chegando. Agora você tem que estar fazendo essa experiência de abandono, de entrega em Deus. Um total abandono nas mãos de Deus. E somente aí, e somente assim, você vai realmente poder interiorizar. Reze muito nessas últimas semanas. Reze como você nunca rezou. E eu te digo porque eu fiz também essa experiência agora na minha 3ª gestação, né? Eu rezei nas últimas semanas como eu nunca rezei. Quando eu percebi que eu já estava ali vivendo a minha fase latente, eu rezei como eu nunca rezei. Quando eu percebi a minha filha, eu olhei para mim e falei, é hoje, né? Foi no dia 31 de julho. Eu falei, é hoje que a Teresa vai nascer. Eu busquei naquelas últimas horas, ao invés de meu Deus, eu tô com muita dor. Eu senti as contrações, né? Mas eu fui além daquilo. Então, meu Deus, eu tô com muita dor. Que dor horrível. Não, né? Essa dor que é minha amiga. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso me preparar espiritualmente. Eu preciso preparar o meu interior. E foi assim, preparando o meu interior, eu fui buscar a confissão. Eu fui buscar ir à Santa Missa. Eu fui buscar ir comungar o corpo e o sangue de Cristo. Porque aquela poderia ser a minha última confissão. Aquela poderia ser a minha última missa. Porque eu poderia morrer, sim, né? Morrer no corpo, morrer na carne. Ou eu poderia ser a minha última missa, que a minha filha comungaria dentro do meu ventre. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, você que é católica, né? Mas toda vez que eu gesto, né? Eu penso assim, eu estou comungando o corpo e o sangue de Cristo e a minha filha agora, os meus filhos, né? Ele recebe o corpo e o sangue de Cristo. Porque não é todo o alimento que nós comemos que vai para os nossos filhos, nós alimentamos o nosso filho. Então eu penso que eu comungo e assim eu alimento a alma ali da minha filha que eu estou gestando, dos meus filhos que eu estou gestando. Eu estou alimentando a alma dos meus filhos com o corpo e o sangue de Cristo. E eu penso, depois, né, que o meu filho nascer, ele só vai poder comungar o corpo e o sangue de Cristo lá depois que ele fizer toda a catequese, a preparação, então lá por volta de 7 anos, alguns mais tempo, né, 12, 11, 12 anos, 13, né, ou, né, enfim, ainda mais tarde, mas então ali, né, então o que eu busquei naquele último dia, né, hoje minha filha vai nascer, né, eu senti as contrações, eu sabia que ela ia nascer, né, eu busquei então essa comunhão, porque eu sabia que aquela era a última comunhão que eu podia dar à minha filha, né? Aquela era a última comunhão. Então é isso que eu busquei, né? Buscar realmente, amigas, ser essa mulher de vida interior. E como eu já disse lá no meu relato de parto, Deus me deu um itinerário gestacional. E aqui eu já quero dizer para vocês sobre este itinerário gestacional que Deus me deu, né? A via sacra gestacional que Deus foi me apresentando nesses últimos dias. Por quê? Porque eu fui realmente buscando ser essa mulher de vida interior muito mais do que eu fui e muito longe ainda estou, né? Daquilo que Deus gostaria que a gente fosse. E aí, então, Deus foi me dando tudo isso e agora eu quero falar sobre este 3º pilar. Eu perguntei ali, né, hoje, nos stories, se vocês gostariam que tivesse mais lives, né? Mais uma semana de live semanal. E eu gostaria só de saber, né, de vocês, para confirmar aquilo que Deus me falou no coração. E aquilo que Deus me falou no meu coração é que Ele queria mais uma semana de lives, sim, né? E agora, Deus me pedia que eu fizesse essa semana de lives
espiritual. Essa semana que passou, então, nós falamos sobre o emocional. E agora, Deus quer uma semana de lives do espiritual, né? Foi Deus que me falou isso num retiro que eu vivi íntimo aqui na minha casa mesmo, né? Eu digo que eu vivi um retiro dentro da minha própria casa, um retiro de 3 horas eu consegui viver numa madrugada. E Deus me pediu que eu fizesse essa semana, né? Tanto essa semana que passou agora que vocês acompanharam, foi Deus quem deu esses temas durante este retiro, né? Preparando o emocional. E agora Deus pediu esta outra semana, essa próxima semana que eu vou sim fazer, né? Vocês queriam. E Deus já tinha também pedido, né? Já tinha. Então, esta semana, né? Que vai ser o que eu chamei, né? De semana, uma semana espiritual gestacional, tá? Semana da espiritualidade gestacional. Esse é o nome, né? Então, semana da espiritualidade gestacional, que vai acontecer na próxima semana. E durante esta semana, eu vou contar para esta próxima semana, que virá agora, já de segunda a sexta, tá? Eu vou contar para vocês o que foi, né? Todo esse preparo que Deus foi me dando durante a minha gestação da Teresa, né? Então, alguns versículos bíblicos que eu fui refletindo e principalmente este itinerário gestacional que Deus me deu e eu quero passar para vocês que estão gestantes para que vocês possam também viver, né? Entendam que eu vou passar esse itinerário gestacional, mas são vocês, cada uma que vão fazer aí, né? A sua experiência pessoal, né, dessa preparação gestacional que vocês vão fazer, tá? Então, vou passar aquilo que Deus falou comigo, como Ele me preparou, mas que isso é muito, como eu disse, né, interiorizar. Então, mulheres, nós precisamos parar de buscar fora de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Esse é o principal e esse é o essencial. E se tinha um conselho que eu podia dar para vocês é esse. Que você volte a olhar para dentro de si, né? E busque aí dentro de você, dentro do seu interior, dentro da sua alma, aquilo que Deus quer te falar e aquilo que Deus quer te preparar, tá bom? Então, eu já quero deixar aqui o convite para nossa próxima semana. Acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, na próxima semana nós vamos fazer, eu quero deixar esse convite aqui, né? Vai ser um pouquinho mais cedo, tá? Que vai ser 8h30 da noite. Das 8h30 eu quero fazer, né? Das 8h30 até as 9, porque 9 horas é o horário nobre aqui do Instagram, né? Então eu não quero competir, porque se tiver algumas outras lives que vocês queiram acompanhar, então que vocês realmente possam se programar. Então eu quero fazer um pouquinho antes, das 8h30 às 9. E aí eu quero deixar claro aqui para vocês que só vai ter acesso a estas lives quem estiver dentro do nosso grupo do Telegram. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer de uma maneira ainda melhor para vocês, que é pelo YouTube. Eu vejo que no YouTube é ainda melhor para que a gente possa fazer isso. Então, só vão ter acesso, prestem atenção, muita atenção nisso. Só vai conseguir assistir essas lives quem tiver o link, e este link vai ser disponibilizado lá no grupo do Telegram. Então, prestem atenção. Vocês que ainda não, que estão assistindo essa live, mas que ainda não estão no nosso grupo do Telegram, então vocês precisam entrar lá no nosso grupo do Telegram e é somente por lá que eu vou conseguir disponibilizar para vocês. Então, as nossas lives não vão acontecer aqui no Instagram na próxima semana. Preciso que fique bastante claro isso para vocês, tá bom? Então, vai ser lá dentro do nosso grupo do Telegram. E por que eu tô fazendo isso? Porque é lá que a gente vai partilhar, né? Vamos partilhar antes, vamos partilhar depois. Então, ali nós estamos realmente criando um grupo de apoio, que isso também é muito importante para nós, porque é nas nossas partilhas que nós vamos também nos enriquecendo uma às outras mulheres, tá bom? Você então dando a sua partilha lá dentro do nosso grupo do Telegram é também muito, muito importante. Tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês, então eu espero todas vocês dentro lá do nosso grupo do Telegram, para que na próxima semana nós possamos aí ver o que, né, conhecer um pouquinho sobre
o que é esse itinerário gestacional que Deus me deu e, né, viver realmente essa semana da espiritualidade gestacional, tá bom? Então, é isso, amigas, que eu queria indicar aqui esses livros para vocês, né? Espero que tenha ficado claro. Eu gostei muito de ter todas vocês aqui durante toda essa semana. Foi muito, muito bom mesmo e eu creio que Deus fez a sua obra, né? Por causa de todos os relatos que eu recebi. E eu gostaria que vocês também, que estão aqui, né, partilhassem comigo aquilo que Deus fez durante essas lives, né, durante essa semana na vida de vocês também, tá? Para que eu possa saber. Então, muito, muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui durante estes dias, durante esta live. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até mais, eu vejo vocês lá no nosso grupo do Telegram, que eu vou abrir agora para que a gente possa conversar um pouquinho. Tchau!